A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. A explosão de famílias desestruturadas não está ocorrendo por acaso. Vamos aprender com o Padre Léo. Veja que adultério é mais do que infidelidade. Infidelidade todos nós aqui temos, inclusive com relação a Deus. Quem de nós não foi infiel até hoje? Joga a primeira pedra. Adulterar, a palavra adultério já significa isso, é você viver uma vida falsificada. Um dos grandes objetivos do encardido no campo da família é exatamente esse. É fazer com que as pessoas, em primeiro lugar, não acreditem mais na família. Ou vocês acham que é por acaso? O que eu falei ali de fazer uma estatística do ano 70 e do ano 2001? 30 anos. Vocês acham que é por acaso que nesses 30 anos, além do êxodo rural, o Brasil teve essa explosão de desquite e divórcio? Claro, houve uma mudança geográfica. Ao lado disso, vem as bombas internas, que nós vamos comentar melhor amanhã e domingo. Os meios de comunicação, com um projeto encardidamente contrário à família. Porque se você fizer a pesquisa do IBGE, faça ao lado dela a ascensão dos grandes meios de comunicação no Brasil, principalmente dos grandes canais de televisão. Você vai notar uma coisa: todos os canais de televisão que existiam no Brasil na década de 70 faliram, porque não se submeteram à nova era. Todos eles. E a não ser os católicos, que começaram bem depois, os que começaram depois só se mantêm quando reproduzem esses grandes meios. Isso é um projeto. Isso é um projeto global. Um projeto de destruição. Através das novelas, através de filmes, através de programas infantis, através de programas humorísticos, principalmente. É um projeto claro. É preciso destruir a família. Porque no grande projeto da nova era, a família e a religião são os dois maiores obstáculos. Porque família é raiz afetiva, religião é raiz espiritual. O ser humano não tem raiz física. Tem no dente, sabe? Mas não, cabelo. Mas raiz nós não temos, nós estamos aqui, vamos para cá. As raízes nossas são afetivas ou espirituais. E é preciso cortar essa raiz. A nova era sabe que se ela não podar essas raízes, a pessoa não fica volúvel. E para a pessoa ficar volúvel, vai cortando essas raízes. Aí a pessoa fica na mão. Aí a pessoa faz a vontade daqueles que estão a serviço da nova era. Por isso que investe-se numa espiritualidade descomprometida. Aquilo que nas livrarias se chama autoajuda. A literatura de Paulo Coelho.
eles vão atrás de uma pessoa que escreve bem. Paulo Coelho é um escritor excepcional. Eu queria saber escrever a metade do que ele escreve. Como escritor, ele é espetacular. O problema dele é o conteúdo. Quando não é roubado de outros escritores, é um conteúdo água de açúcar que, sabe, não, diz um monte de coisa e não fala nada. Mas é esse tipo de literatura que alimenta. É a alta ajuda. É Dr. Lair Ribeiro e Companhia Limitada. E que vende barbaridade. Porque não compromete a pessoa. É só aquela literatura assim, superficial, que, Harry Potter, ou do Da Vinci lá, o Código Da Vinci. É esse nível. Então todo mundo comenta, todo mundo fala, todo mundo vai atrás, todo mundo tem que ler, porque senão não tem assunto nas escolas, nas festinhas. É uma espiritualidade que não compromete. Cada um vai vivendo do seu jeito. Para acabar com a espiritualidade que cria vínculos, que cria comunidades, porque a comunidade cria força. Quem aqui já passou por um momento difícil na vida sabe. A comunidade cria força, a comunidade estabelece você, a comunidade segura você. A comunidade sustenta você. Quando tudo está caído, vem uma comunidade que te segura para valer. É raiz sólida, principalmente espiritual. Então corta a raiz da espiritualidade. E o segundo, aí, meu Deus do céu. Aí esse projeto, ele é tão claro, ele é tão explícito, ele é tão evidente, ele é tão encardido, que eu não consigo entender como alguns ainda não perceberam o malefício que isso faz. O que é uma pena. O estrago que vai se fazendo. Nossas famílias estão deformadas, estraçalhadas, nas áreas mais absurdas, como nós iremos recordar nesse acampamento. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá. Pois em Jesus somos mais que vencedores, Ele por nós lutará. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá. Pois em Jesus somos mais que vencedores, Ele por nós lutará.
está é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tem o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus cura o leproso que se apresenta a ele e se apresenta humildemente. Veja, eu lembrava que os padres da igreja veem nessa sequência de milagres do Evangelho de São Marcos, que são uma espécie de sequência inaugural dos milagres de Cristo, uma forma de Jesus dizer o seu programa como Redentor, como Salvador. Exatamente o nome de Jesus quer dizer Yeshua, Deus salva, Deus que vem para salvar. Então a primeira coisa que Jesus faz é derrotar o demônio na sinagoga, depois ele cura a mulher, porque foi Eva a primeira a pecar, e agora então ele vai e purifica o leproso, que é o homem, é o Adão que é purificado. Nós temos que nos recordar que esta é a grande purificação que Jesus precisa fazer em nossas vidas, nos livrar dos nossos pecados. Muitas vezes a gente está sempre focado em que Jesus faça algum milagre, algum prodígio, alguma coisa extraordinária e nos esquecemos deste grande dom, que é exatamente a redenção dos nossos pecados. Outro dia eu estava assistindo na internet um pastor, acho que era um pastor presbiteriano ou batista, não me recordo bem, que criticava essa visão da teologia da prosperidade, ou seja, que ele estava assistindo na televisão um pastor dessas igrejas que pregam a teologia da prosperidade e entrevistando as pessoas e dizendo, fala para mim, qual foi a bênção, qual foi a bênção? E então, eu ganhei uma casa, eu consegui comprar meu carro, essa é a bênção. E aí até que chegou uma senhora e disse assim, pastor, Jesus perdoou meus pecados. Não, minha filha, eu quero que você fale qual é a bênção. Ou seja, esse é o absurdo. Ou seja, as pessoas começam a olhar para Jesus e para a igreja como uma espécie de supermercado, onde a gente vai e ao invés de nós servirmos a Deus, nós queremos que Deus nos sirva. Veja com que humildade o homem se aproxima de Jesus e pede, dizendo, Senhor, se queres, que eu seja purificado. E aqui está a nossa humildade, de nós
querermos fazer a vontade de Deus. E tem uma coisa que a gente tem certeza absoluta que Deus quer fazer. Deus quer nos livrar dos nossos pecados. Pode ser que Deus não queira ressuscitar um morto, ou que Deus não queira realizar o milagre de levantar um paraplégico, ou curar um cego, um surdo, mas sem dúvida nenhuma Ele quer perdoar os pecados de todos, absolutamente todos. Mas o que nós precisamos é dessa humildade de quem se vê necessitado de purificação, de quem se vê necessitado de ser tocado pelo Cristo. E aqui que está a grandeza de Jesus. Enquanto os outros tocavam os leprosos e eram contaminados, Jesus cura os leprosos e purifica, e sana, e transforma. Nós precisamos receber este toque da graça do Cristo. Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. De uma certa forma, a humanidade já está toda salva. Por quê? Porque Ele já morreu por toda a humanidade. Mas o que nós precisamos agora é entender que aquilo que Ele conquistou para nós na cruz precisa ser aplicado na nossa vida. Ou seja, os méritos da paixão de Cristo precisam ser recebidos por nós, por cada um. E se nós não abrirmos as portas para o Cristo que nos toca, a redenção, que é para todos, não irá entrar na minha vida. Por isso, como lá em Cafarnaum o leproso se aproxima do Cristo, aproximemos nós também com humildade, sabendo que Ele quer nos purificar, quer nos salvar, quer perdoar os nossos pecados e que esta é a grande bênção. Que nós, então, humildes e confiantes, nos arrependamos dos nossos pecados. Se você ainda não é batizado, procure o batismo, porque é ali que seus pecados são lavados. E se você já é batizado, mas está em pecado mortal, procure a confissão, porque lá você será novamente purificado e sua veste se tornará branca pelo sangue do Cordeiro. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fortalece minha vida, Senhor. Me sustenta com a força de tuas mãos. Em um vazio eu me encontro, ó Senhor. Me conduz ao teu doce coração. Em minhas mãos a minha vida entrego em tuas mãos. Em minhas mãos minhas feridas coloco em teu coração. Jesus, se queres, podes me curar. Jesus, tu queres, vem me curar. Fortalece minha vida, Senhor. Me sustenta com a força de tuas mãos. Em um vazio eu me encontro, ó Senhor. Me conduz ao teu doce coração. Em minhas mãos a minha vida entrego em tuas mãos. Em minhas mãos minhas feridas coloco
podes me curar. Jesus, tu queres, vem me curar. Jesus, se queres, podes me curar. Jesus, tu queres, vem me curar. Jesus, eu quero, podes me curar. Jesus, tu queres, vem me curar. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O Decálogo na tradição da Igreja, números 2064 e 2065. Fiel à Escritura e de acordo com o exemplo de Jesus, a tradição da Igreja reconheceu ao Decálogo uma importância e um significado primordiais. Desde Santo Agostinho, os 10 mandamentos têm um lugar preponderante na catequese dos futuros batizados e dos fiéis. No século XV, adotou-se o costume de exprimir os preceitos do Decálogo em fórmulas ritmadas, fáceis de memorizar e positivas, que ainda estão em uso hoje. Os catecismos da Igreja com frequência têm exposto a moral cristã seguindo a ordem dos 10 mandamentos. Os mandamentos que ao todo são 10, são o caminho da libertação, são o caminho da libertação. O povo hebreu os herdou de Moisés, e hoje são normas do povo cristão, e hoje são normas do povo cristão. Amarás o Senhor teu Deus com todas as forças do teu querer, com todas as veras do teu saber, com todas as fibras do teu sentir. Se desejas viver, amarás o Senhor teu Deus e nunca dirás seu nome em vão, e não jurarás por qualquer razão, e não brincarás com o nome de Deus. Se pretendes ser bom, os mandamentos que ao todo são 10, são o caminho da libertação, são o caminho da libertação. O povo hebreu os herdou de Moisés, e hoje são normas do povo cristão, e hoje são normas do povo cristão. amarás o Senhor teu Deus e reservarás um dia especial no qual tu farás a grande oração ao lado de outros que são teus irmãos. Falarás com teu Pai. Amarás o Senhor teu Deus com toda a ternura do teu coração, com toda a fineza da educação. Conserva o respeito que tens por teus pais, se pretendes ter paz. Os mandamentos que ao todo são 10, são o caminho da libertação, são o caminho da libertação. O povo hebreu os herdou de Moisés, e hoje são normas do povo
Amarás o Senhor teu Deus e não matarás, nem devastarás, guardando respeito por qualquer ser, que a vida é um dom para se proteger. Se não queres morrer, amarás o Senhor teu Deus, buscando a certeza da salvação. Respeita o direito dos teus irmãos, guardando a pureza no teu coração, sem cair na paixão. Os mandamentos que ao todo são 10, são o caminho da libertação, são o caminho da libertação. O povo hebreu herdou de Moisés, e hoje são normas do povo cristão, e hoje são normas do povo cristão. amarás o Senhor teu Deus e não tocarás no que não é teu, e não pisarás nos pobres de Deus, e não furtarás e nem esbanjarás, e ladrão não serás. Amarás o Senhor teu Deus e sempre dirás aquilo que é, e não mentirás, mantendo de pé a grande verdade do teu próprio eu. Se acreditas em Deus, os mandamentos que ao todo são 10, são o caminho da libertação, são o caminho da libertação. O povo hebreu herdou de Moisés, e hoje são normas do povo cristão, e hoje são normas do povo cristão. Amarás o Senhor teu Deus, não cobiçarás quem se comprometeu com qualquer dos irmãos, ou mesmo com Deus, e não tentarás possuir este alguém que direito não tens. amarás o Senhor teu Deus, não cobiçarás os bens de um irmão, não invejarás no teu coração aquilo que o outro ganhou com suor. Tu também tens valor. Os mandamentos que ao todo são 10, são o caminho da libertação, são o caminho da libertação. O povo hebreu herdou de Moisés, e hoje são normas do povo cristão, 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 e hoje são normas do povo cristão. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 16 de janeiro, nós recordamos São Berardo e seus companheiros mártires. São Berardo era franciscano e conheceu São Francisco de Assis pessoalmente logo quando a ordem estava crescendo e se estruturando. São Berardo, ele foi enviado pelo próprio São Francisco de Assis para evangelizar na Espanha, uma vez que lá havia muitos muçulmanos. E assim, São Berardo e mais 4 companheiros franciscanos, enviados pelo próprio fundador, passaram a pé por Portugal e chegaram até Servilha, na Espanha. E ali começaram a anunciar o evangelho em meio aos muçulmanos que tinham se instalado naquela região. A pregação desses 5 franciscanos, ela começou a ser frutífera. Alguns batismos aconteciam, outras conversões novamente, mais batizados, e isto começou a incomodar o rei muçulmano. Diante disto, eles foram presos e levados para Marrocos como prisioneiros. Chegando em Marrocos, ao invés deles ficarem em silêncio, não, por amor a Jesus e pela fé que tinham, continuaram evangelizando, mesmo tendo sido exilados em Marrocos. E lá
outras conversões passaram a acontecer. Muitos se converteram, foram batizados e novamente o rei ficou indignado com aquela circunstância. Lembremos que eles tinham coragem de pregar até na corte do rei. E assim, presos, açoitados, no final de tudo, eles foram decapitados. Quando a notícia da morte de São Berardo e os seus 4 companheiros mártires chegou a São Francisco de Assis, ele louvou a Deus, porque aqueles foram considerados dignos de entregar a sua vida por amor a Jesus e por amor à fé. Estes são os primeiros mártires franciscanos de que nós temos registrados, e o próprio São Francisco de Assis teve notícia da entrega de seus irmãos a Jesus Cristo pelo martírio, pela decapitação. Tiveram então suas cabeças cortadas porque confiaram em Cristo e anunciaram o Evangelho. Peçamos hoje a intercessão de São Berardo e seus companheiros mártires que morreram no ano de 1220, para que lá no céu intercedam por nós pela nossa perseverança na fé. Rezemos com você e por você. Deus Todo-Poderoso, que destes a São Berardo e seus companheiros a graça de sofrer pelo Cristo, ajudai também nossa fraqueza, para que possamos viver firmes em nossa fé, como eles não hesitaram em morrer por vosso amor. Que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Berardo e seus companheiros mártires, roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abraçaram a dor, abraçaram a cruz, se entregaram incondicionalmente a Jesus. Abraçaram a dor, abraçaram a cruz, se entregaram incondicionalmente a Jesus.
Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. Nos exorta Santo Ildefonso a imitarmos Maria na fé. Mas imitá-la como? A fé, ao mesmo tempo, é dom e virtude. É dom de Deus enquanto é uma luz na alma, e virtude enquanto ao exercício que dela faz a alma. Assim, a fé nos deve servir de norma, não só para crer, senão também para agir. Por isso, diz São Gregório, quem pôs a vida de acordo com a fé, esse crê de verdade. E escreve Santo Agostinho, tu me dizes, eu creio. Procede então segundo essa palavra e de fato estás crendo. A prova de uma fé viva é viver conforme o que se crê. O meu justo vive da fé. Assim foi a vida da bem-aventurada Virgem, bem diferente da de muitos que vivem de modo oposto ao que creem. Destes é morta a fé, como diz São Tiago, porque assim como sem o Espírito o corpo está morto, morta é a fé sem as obras. Com efeito, poucos são cristãos pelas obras. A maior parte dos homens só o é de nome. Santa Teresa dizia que todos os pecados nascem da falta de fé. Peçamos, pois, à Santíssima Virgem que, pelos merecimentos de sua fé, nos alcance uma fé viva. Senhora, aumentai a nossa fé. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos, para que continuemos caminhando com Jesus. De corpo e de alma, crendo que Deus tudo fará. Como Maria, eu quero me entregar. De corpo e de alma, crendo que Deus tudo fará. Não temerei se acaso tua vontade, Senhor, for maior que eu. Se Maria acreditou, eu também o farei. E não temerei se acaso tua vontade, Senhor, for maior que eu. Se Maria acreditou, eu também o farei. És exemplo de esperança em Deus, nas promessas daquele que é e sempre será. Maria, Mãe de Jesus, és exemplo de esperança em Deus, nas promessas daquele que é e sempre será. Eu quero me entregar de corpo e de alma, crendo que Deus tudo fará. Como Maria,
eu quero me entregar de corpo e de alma, crendo que Deus tudo fará. Não temerei se acaso tua vontade, Senhor, for maior que eu. Se Maria acreditou, eu também o farei. Não temerei se acaso tua vontade, Senhor, for maior que eu. Se Maria acreditou, eu também o farei. Maria, mãe de Jesus, és exemplo de esperança em Deus, nas promessas daquele que é e sempre será. Maria, mãe de Jesus, és exemplo de esperança em Deus, nas promessas daquele que é e sempre será. Tua alma engrandeceu o Senhor dos senhores, teu Espírito exultou no Salvador. Tua alma engrandeceu o Senhor dos senhores, teu Espírito exultou no Salvador. Maria, mãe de Jesus, és exemplo de esperança em Deus, nas promessas daquele que é e sempre será. Maria, mãe de Jesus, és exemplo de esperança em Deus, nas promessas daquele que é e sempre será. Aquela que acreditou nas promessas do seu Senhor, aquela que acreditou nas promessas do seu Senhor.